Gênesis capítulo 50, iremos ler do versículo 15 ao versículo 21. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, está escrito que nós devemos sempre olhar para os nossos antepassados na fé e aprender com aquilo que eles viveram e sermos imitadores deles. E através destes 2000 anos de história da igreja, estudos nas biografias desses homens têm sido assim algo muito estimulante, muito desafiador, muito edificante para a vida do povo de Deus. Hoje eu quero fazer com os irmãos um estudo biográfico baseado na vida de todos os heróis do Antigo Testamento, me parece ser o, assim digamos, mais parecido com Jesus. Um homem que andava assim tanto com Deus, que nele nós podemos ver a encarnação do caráter de Jesus. Esse homem chamado José. E vamos começar então, meus irmãos, lendo este texto, que conta para nós algo que aconteceu quando José já estava com a sua vida, num certo sentido, bastante avançada. Seu pai já era morto, e então leiamos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Até aqui, meus queridos irmãos. Se existe alguém na história da Bíblia, e podemos até dizer, se existe alguém na história da humanidade que teve todas as razões imagináveis para ser uma pessoa má, para ser um homem malvado, para ser uma pessoa vingativa, essa pessoa nós podemos dizer que foi José do Egito, José, filho de Jacó. A gente até pode dizer que, do ponto de vista moderno, se existiu na história da humanidade uma pessoa que precisasse procurar os profissionais da saúde mental, José seria uma pessoa que poderia ser diagnosticada como cheia de traumas. E eu digo isso, meus irmãos, vocês conhecem a história de José. Conhecem a história deste que foi o 11º filho de Jacó, Jacó filho de Isaque, Isaque filho de Abraão, os patriarcas de Israel. Mas José, desde os seus primeiros dias, não teve uma vida muito fácil. Digo isto porque José, ele era o preferido do seu pai. E por causa dessa predileção que Jacó tinha para com José, os seus irmãos todos o odiavam. E os seus irmãos o tempo todo procuravam de alguma forma fazer algo que prejudicasse a José. Para os seus irmãos, José era o sonhador, era o orgulhoso, era o queridinho do papai. E imagine você crescer numa família em que os seus próprios irmãos odeiam você. Mas acontece que um dia, na adolescência, no início da sua mocidade,
os irmãos de José tiveram uma oportunidade de se desfazer do seu irmão. Eles estavam num lugar bem distante de casa, e os irmãos de José, então, primeiramente o lançaram num poço para depois resolver o que fariam com ele. Quando eles viram que estava passando por aquele lugar uma caravana de mercadores que ia para o Egito, os irmãos de José o venderam como uma peça, como se fosse um objeto. E José, então, vendido pelos próprios irmãos, quando ele chegou ao Egito, ele foi levado para o mercado de escravos, e ali ficou até que fosse vendido para um homem chamado Potifar, que era oficial do faraó, do rei do Egito. E ali na casa de Potifar, como Deus amava José, Deus abençoou José em tudo o que ele fazia. E por amor a José, abençoou a casa de Potifar também. De tal modo que era um homem de confiança naquela casa. Mas um dia, a Bíblia conta para nós, a esposa de Potifar colocou os olhos em José e começou a tentá-lo. Todos os dias ela insistia com ele: deita-te comigo. Mas José era um homem de Deus, e José sabia que ele não deveria fazer aquilo. Então, ele a cada dia resiste às tentações daquela mulher, até que um dia, estando apenas os dois em casa, ela tenta agarrá-lo, e ele evita o pecado, ele foge, mas quando ele foge, a capa dele fica nas mãos dela, e ela começa a gritar, dizer: esse homem que o meu marido confiou, tentou me agredir, tentou me violentar. E por causa disso, então, José vai para a prisão. Na prisão, José fica muitos anos esquecido. Acontece que ali na prisão, Deus também abençoou José. Era uma pessoa que tinha sempre assim um coração disposto a ajudar. E por causa disso, então, o supervisor do cárcere nomeou ele como líder dos prisioneiros. De forma que José, ali também, em tudo que ele fazia, ele estava sendo abençoado. Até que um dia, muitos anos depois, por uma série de providências de Deus, José foi tirado da prisão e foi colocado como administrador sobre a terra do Egito. Em tempos de fome, em tempos de escassez, esse homem foi usado por Deus para que muita gente fosse salva, para que muita gente escapasse da morte através da fome, não somente no Egito, mas também em várias nações vizinhas ali, inclusive a sua própria nação, a terra de Canaã, inclusive a sua própria família. José pôde ser instrumento de Deus para que tanta gente pudesse ser abençoada. Pois bem, meus irmãos, José foi um grande instrumento de Deus. Agora, de todas essas circunstâncias difíceis que José enfrentou, eu penso que uma das mais difíceis foi este momento a respeito do qual acabamos de ler. Os irmãos de José, podemos assim dizer, embora fossem filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, embora viessem a ser os pais das 12 tribos, eram gente da pior espécie. A gente pode afirmar que a família de José era terrivelmente desequilibrada emocionalmente. Aquilo que muitos hoje em dia chamam de família disfuncional, né? Ninguém funciona direito dentro de uma casa assim. E agora então, diz a Escritura que o pai de José havia morrido. Eles estavam todos os filhos de Jacó ali no Egito já, porque ficaram ali desde o período da fome. Estavam todos ali, Jacó morreu e os irmãos de José, então, começaram a pensar assim: bom, agora que o nosso pai é morto, se eles fossem mineiros, eles iam dizer assim: agora José está com a faca e o queijo na mão, né, para se vingar de nós. Eles ficaram preocupados. E então eles bolaram um estratagema, mais um estratagema como eles muitas vezes fizeram durante a vida toda. E então combinaram com algumas pessoas para que fossem falar com Jacó por eles. Com José por eles. E quando eles chegaram lá diante de José, essas pessoas que seus irmãos haviam combinado, eles disseram assim: olha, o teu pai Jacó, antes de morrer, ele pediu que nós falássemos com você. Pediu que agora que ele morreu, você não se vingue dos seus irmãos, de todo o mal que eles fizeram. E quando Jacó estava ouvindo isso, Jacó chorou.
Não é? Onde já se viu alguém pensar uma coisa dessas dele? Mas logo então entraram seus irmãos, logo em seguida entraram seus irmãos e disseram, prostrando-se diante dele, eis-nos aqui por teus servos, né? Perdoa os servos do Deus de teu pai. Até usaram o nome de Deus na mentira deles, né? Perdoa por todo o mal que fizemos para vocês e para você. E então, José, olhando para eles, disse, não tenham medo de mim. Acaso estou eu no lugar de Deus? E mais uma vez José manifestou graça na vida desses irmãos, que nada mereciam da parte dele. Aliás, o texto usa uma expressão muito forte, José lhes falou ao coração, José os consolou, a eles que tempos atrás desejavam tanto a sua morte. A pergunta, meus irmãos, que eu começo fazendo então é, como é que José conseguia ser um homem desse jeito? Como é que ele conseguia ser um homem de coração tão generoso? Como é que ele conseguia ter tanta bondade? Como este homem pôde se tornar um dos maiores instrumentos de Deus nos seus dias, para que através dele a vida de muitas pessoas fossem abençoadas, por que não dizer salvas? É claro, meus irmãos, que nós temos que dizer que existe um elemento da eleição divina. José era este homem assim, porque Deus o escolheu, e porque Deus o fez assim. Agora, a pergunta que eu faço é, como é que Deus fez José? Como é que José era interiormente? Do que ele era feito? Ou como alguns perguntam, como o tutano de José, do que ele era por dentro? O seu coração, a sua mente, o seu caráter. E é sobre isso, então, que eu gostaria de meditar com vocês. Porque se nós olharmos para o caráter de José, nós temos muito que aprender com ele. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, é que José, ele tinha um modo de pensar superior ao modo de pensar do mundo de sua época, até da sua própria família. José tinha um modo de pensar acima do comum, era uma pessoa acima das demais pessoas. Você sabe o que a palavra medíocre quer dizer, né? Medíocre o que é? É o camarada que está na média, não é? José era acima da média. José não era governado por pensamentos ou atitudes medíocres, não é? E a gente pode ver isso no capítulo 50, aqui nesse texto que nós lemos, quando primeiramente ele está falando com seus irmãos. Vejam, ele diz assim para os seus irmãos, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Tem duas coisas aqui, embora sejam três as verdades desse versículo, mas que eu quero destacar apenas duas. Primeiro é que, se você observar a primeira frase aqui, José, ele tinha consciência de todo o mal que os irmãos dele fizeram para ele. Vocês desejaram fazer o mal contra mim. Tinha consciência do mau comportamento dessas pessoas. Mas ele olha então para eles e diz assim, a intenção de vocês não foi boa, vocês quiseram me prejudicar. O que eu quero destacar com isso, meus irmãos? É que José, ele não fazia vista grossa, como diria Martinho Lutero, não fazia vista grossa diante dos pecados dos outros. Isto é, ele era uma pessoa consciente do que era certo e do que era errado. Mas ao mesmo tempo em que ele não fazia vista grossa diante dos pecados dos outros, para ele não permitia que isso governasse a sua vida, que ele não governasse a sua maneira de pensar. Por isso que ele diz assim, olha, vocês quiseram fazer o mal para mim, mas Deus... E vai explicando que Deus transformou todo aquele mal em bem para ele, e não somente para ele, mas para que muita gente fosse conservada com vida. Isto é, José, ele não permitia que o mau comportamento das pessoas à sua volta ditasse a sua maneira de viver, ditasse a sua maneira de pensar. Ao contrário, para José, Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa todos os acontecimentos da nossa vida. E, meus irmãos, isso eu posso afirmar para vocês, não foi uma coisa assim que de repente naquela conversa,
José teve uma súbita revelação, teve um insight e pronto, foi isso que aconteceu. Não, José pensava dessa maneira a vida inteira, desde que a gente conhece ele por gente nas Escrituras. Esse é o comportamento dele, esse é o pensamento dele, é a atitude dele. Eu gostaria de ver alguns versículos com os irmãos que demonstram isto para nós. Queria começar com o capítulo de número 39, os versículos 7 a 10, onde nós lemos a respeito daquele evento, daquele terrível acontecimento que aconteceu, foi realizado na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar está tentando José. Gênesis capítulo 39 é o texto que nos conta todo o acontecimento. Quero ler com os irmãos versículos 7 a 10. E está escrito assim: aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar e estar com ela, e aí o texto segue dizendo que ela o acusou. Mas, meus irmãos, o que eu quero destacar aqui é que nós vemos José numa situação em que a maior parte dos homens, não só dos dias de hoje, mas em qualquer época da história, teria agido de modo diferente, teria agido de modo completamente contrário. O capítulo 39 nos conta que ele estava ali na casa do seu patrão. Essa mulher é a sua patroa, é ela que dá as ordens na casa, não é? E o texto também diz que José estava ali numa situação muito confortável, sendo abençoado por Deus, abençoando a casa de Potifar, e essa mulher então começa a cobiçá-lo, e começa a tentá-lo, a desejar que ele peque contra ela. E ela o tenta, quantas vezes? Quantos dias? Todos os dias. Em todas as situações que ela aproveita, ela está fazendo isto. E continua a insistir em que ele faça a vontade dela. Agora, o que eu quero destacar é que José, ele não cede por uma razão. E essa razão está no versículo 9. Ele explica ali, dizendo assim, na última parte do versículo: pois como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja, meus irmãos, uma das coisas mais interessantes aqui da história de José é que ele viveu cerca de 400 anos antes de Deus dar as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Ele não tinha uma Bíblia na mão, onde estava escrito assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás. Não, ele não tinha, mas nós podemos dizer com certeza que a lei do Senhor estava escrita na mente e no coração de José. Por isso, para ele, o cometer adultério era uma maldade muito grande. E contra quem? Como cometeria eu uma maldade tão grande contra Deus? José tinha consciência de que ali na casa de Potifar, Deus estava com ele, que ele estava na presença de Deus. E então ele não podia andar de qualquer jeito. A vida dele não podia ser de qualquer maneira. Ele tinha que andar nos caminhos do Senhor. Então, José simplesmente andou de acordo com a vontade do Senhor. Eu acho interessante essa palavra que ele usa, maldade. Como cometeria eu tamanha maldade? Nos dias de hoje, parece que os valores todos estão invertidos. Quem comete esse tipo de maldade, na verdade, segundo os padrões de hoje, está fazendo o que é certo, né? Se alguém faz ao contrário, se alguém faz o que José fez, outro olha para ele e fala assim: você não é homem, não? José era muito homem, José era muito macho, mas justamente por ser homem de verdade, é que ele tinha a capacidade de temer a Deus, de andar nos caminhos do Senhor. Aquilo que muitos aí hoje em dia chamam de coisa boa, cada um precisa fazer, atender à sua natureza humana. O nome disso que a Bíblia dá é maldade, é pecado contra Deus. José não era assim. Mas aí quando a gente entra no capítulo 40, a gente vê que a maldade, entre aspas, de José, teve castigo, né? Ele foi parar na prisão, porque ele foi acusado injustamente, acusado falsamente,
E Potifar acreditou na sua esposa adúltera, e por causa disso ele lançou José na prisão. E ali na prisão, a mesma coisa que tinha acontecido na casa de Potifar, aconteceu de novo. Deus começa a abençoar a José, e tudo que ele faz. E ele então adquire logo um lugar de proeminência entre os prisioneiros. E ele é colocado pelo supervisor dos prisioneiros como alguém que vai tomar conta de todos. E ele começa a fazer isso. O tempo vai passando, e nós não sabemos quanto tempo depois, um dia, os dois homens ali na prisão, eles têm sonhos diferentes. Dois homens que tinham ofendido o faraó e por causa disso estavam presos. E eles então ficam preocupados. O que será que esse sonho que eu tive quer dizer? Cada um deles tinha tido um sonho. E aí, de repente, José fica sabendo que eles tiveram um sonho, não é? E José, desde a sua juventude, algo interessante acontecia com ele. Assim como mais tarde Deus deu para Daniel a capacidade de interpretar sonhos ali na Babilônia, desde que José era adolescente, ele também sonhava com certas coisas e Deus deu a ele a capacidade de interpretar os sonhos. Então no capítulo 40, aqui versículo 8, a gente lê assim: os prisioneiros, responderam para José: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. De fato, meus irmãos, José estava na prisão, estava no cárcere, num ambiente de cárcere, e mesmo ali, o que esse homem tem no coração? Uma atitude de servo, de serviço. Ele não poderia falar assim: eu estou lá querendo saber do sonho desses cabras, aí estou eu aqui nessa situação, porque servi a Deus, porque fiz a vontade de Deus, estou aqui, não mereço estar aqui. Mas José não estava pensando em si mesmo. Ao contrário, José estava olhando tudo aquilo ali e ele sabia que ele tinha um papel naquele lugar. E José então olha para esses homens e diz assim: olha, mas Deus tem uma resposta para esses sonhos de vocês. Deus queria trazer uma mensagem para vocês. E interpreta os sonhos deles. Um, em 3 dias, seria morto, e um, em 3 dias, seria libertado. Eu confesso que se eu fosse aquele que seria morto, eu não queria saber não, o resultado do sonho, né? Mas José ali então, o que eu quero destacar, José, até quando tem gente sonhando, ele vê a mão de Deus. E ele interpreta as situações. E ele fala assim: olha, Deus está no controle de tudo. E tal como ele falou do sonho, assim aconteceu. Bem, meus irmãos, o tempo vai passando. E agora nós vamos para o capítulo de número 41. No capítulo 41 fala que foi o rei do Egito que teve um sonho. Muitos anos depois do que aconteceu no capítulo 40, o rei do Egito teve um sonho. E ele teve um sonho bastante estranho. É daí que vem a expressão tempo das vacas gordas, o tempo das vacas magras, né? Porque Faraó disse que ele estava sonhando e de repente ele viu sair do rio Nilo 7 vacas muito bonitas, gordas, bem nutridas, viçosas, e estavam pastando aquelas vacas. Mas de repente saem do mesmo rio 7 vacas muito magras, feias, mirradas, e as vacas magras comeram as vacas gordas e continuaram feias e magras. E logo em seguida ele teve um outro sonho, no mesmo sonho, melhor dizendo. Ele viu crescer uma haste, e 7 espigas naquela haste, bonitas, viçosas, frutos belos. Mas de repente naquela mesma haste nascem outras 7 espigas que devoram as primeiras e continuam mirradas também. Então, José, ouvindo aquilo que havia acontecido, o sonho que Faraó teve, e tendo sido ali chamado para interpretar, Faraó explicou: olha, este sonho foi duplo porque é um sonho de Deus. Por favor, meus irmãos, não peguem a experiência de José para vocês depois, tá? Não é isso que eu estou ensinando não, Mas o que eu quero dizer é que José, ele disse assim: olha, Deus tem uma revelação para dar através disso para o Senhor. Ele quer mostrar para o Senhor o que vai acontecer e como é que o Senhor tem que se preparar. E disse para o Faraó: virão 7 anos de fartura sobre toda a terra do Egito. O Senhor e o seu povo vão colher bastante. E então
depois destes 7 anos de fartura, virão 7 anos de fome, de grande miséria sobre toda a terra. E Deus deu estes sonhos para o Senhor saber como tem que se preparar. Então, ouça o meu conselho, né? Versículo de número 25, ele está dizendo que foi Deus que falou com o faraó. E ele explica para faraó o que o faraó deve fazer. Olha, durante esse tempo de vacas gordas, o Senhor deve construir celeiros, deve acumular alimentos não perecíveis. O Senhor tem que se preparar para os anos da dificuldade que virão depois. E quando vierem aqueles anos difíceis, o Senhor vai ter como alimentar o seu povo. E a gente sabe então que Faraó, diante daquilo que José falou, disse: esse homem é muito sábio, e eu já sei o que eu vou fazer. E foi aí então que o Faraó colocou ele como seu administrador sobre toda a terra do Egito. Durante aqueles anos de prosperidade, os egípcios acumularam bastante sob a direção de José. E quando chegaram os dias das vacas magras, todo o Egito tinha alimento. E eles também puderam fornecer alimento para as nações vizinhas. Foi aí que os irmãos de José vieram para o Egito. Houve grande fome naquela terra, na terra de Canaã. E quando chegaram lá no Egito, sem saber a posição que José estava ocupando, seus irmãos são levados a buscar ali alimento. Quando José reconhece os seus irmãos, depois de uma série dramática de acontecimentos, eu penso que todos aqui já devem ter lido esta história, mas eu me lembro quando eu era adolescente, foi a primeira vez que eu li a história de José, e quando os irmãos chegam e ele reconhece eles, mas eles não o reconhecem, e José vai fazendo toda aquela movimentação, não é? Porque Benjamim não estava junto, ele queria que Benjamim viesse, queria que o pai viesse, então ele faz de conta que prendeu alguém, que é para os irmãos voltarem ali para o Egito, né? E então finalmente quando ele se dá a conhecer, depois de todos aqueles eventos dramáticos, os irmãos, quando então veem que é José, aí eles ficam apavorados. Eles disseram: agora a onça vai beber água, né? Agora nós estamos perdidos. E então, capítulo 45, versículos 5 a 8, José diz assim para os irmãos dele: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Você percebe? Isso é uma visão que não abandonava José. A vida inteira, em tudo, Deus está no controle. Deus está conduzindo todas as coisas. Deus está se revelando. Deus está abençoando. Ele nunca olhava nada, por mais negativo que pudesse parecer o acontecimento, e falava mais ou menos assim: agora minha vida está na mão do diabo. José nunca olhava para alguém que lhe fazia mal e pensava a respeito dessa pessoa: agora caí na mão do meu inimigo. Ele nunca pensava desse jeito. Tudo estava sempre na mão de Deus. Se eu estou na prisão, Deus está comigo. Se eu estou na casa de Faraó, do Potifar, Deus está comigo. Se eu estou no palácio do Faraó, Deus está comigo. Se eu vou para cá, quem é que está levando? Me venderam, quem é que está me levando? É Deus. Se eu estou aqui, é Deus. Deus tem um propósito, ele fala. Deus quer alcançar muita gente por meu intermédio. Por isso, José tinha uma perspectiva superior, meus irmãos. Ele não olhava para as coisas assim rasteiramente. Ele olhava do ponto de vista de cima, do ponto de vista do céu. E então ele não ficava alimentando a sua mente com mesquinharias, com uma visão reducionista. Tal como fizeram para mim, agora eu vou fazer para eles. Não, José era um homem que, quando chegou o dia da desforra, não tinha ninguém para desforrar.
era uma pessoa de quem ninguém precisava ter medo. Ninguém precisava falar assim: ah, agora chegou o dia da vingança. Porque José não tinha um espírito vingativo. Embora, muitas vezes, esses homens até se aproximassem dele com maldade, como aqui novamente. José sabia que Deus é soberano sobre a sua vida. E por causa disso, ele tinha uma visão melhor do que das pessoas à sua volta. Mas um outro aspecto que eu quero citar, meus irmãos, deste modo de ser superior de José, a gente pode ler também no versículo de número 19, aqui do capítulo 50, quando José, naquela conversa com seus irmãos, ele diz assim o texto: respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? De um lado, José sabe que Deus é soberano, sabe que Deus governa todas as coisas. De outro lado, José sabe que ele não é Deus. Ele sabe que ele não tem o direito de governar o destino de ninguém. Então, o que ele responde? Eu não estou no lugar de Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, mas eu não sou Deus. Essa é outra coisa que me faz admirar o caráter desse homem, meus irmãos. Porque ele diz assim: olha, não tenham medo, eu vou sustentar vocês. Não tinha sido ainda escrito, nos dias de José, o livro de Provérbios. E José não poderia ler, então, assim, lá em Provérbios: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Também, o apóstolo Paulo não tinha falado ainda, não tinha escrito ainda a carta aos Romanos, onde ele diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor. Mas mais uma vez, a vontade de Deus estava escrita no coração de José, na sua mente. José, embora não tivesse a Bíblia na mão, era um homem que andava tão perto de Deus, que andava tanto com Deus, que tinha em relação aos outros o mesmo sentimento que Deus queria que ele tivesse. E ao invés de ser um instrumento de vingança, José se tornou um vaso de bênção. Em vez de ser alguém que destruía, José era uma pessoa que abençoava. Nunca amaldiçoa ninguém, mas apenas sabe abençoar. Agora tem uma última coisa que eu gostaria de destacar com relação ao caráter deste homem, meus irmãos. Primeiro, José tinha um pensamento superior. Segundo, por causa desse pensamento superior, ele sabia qual era o lugar dele. Ele não era Deus. Ele era apenas um instrumento de Deus. Mas em terceiro lugar, José tinha um coração superior. E por que eu digo que ele tinha um coração superior? Versículo 17 aqui do capítulo 50 está escrito assim: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Quando eu era menino, acho que era um samba, que falava assim: homem que é homem não chora quando a mulher vai embora. Eu achava tão engraçada essa música. Eu falava: coitado, a mulher foi embora, né? E ele não pode nem chorar, né? Alguns filósofos antigos é que vinham com essa ideia de que o homem verdadeiramente sensato, o homem verdadeiramente sábio, ele nunca vai ter motivo para chorar. É um homem que não é movido por sentimentos, mas que é movido pela razão. Mas a gente lê aqui que José chorou, assim como mais tarde a gente lê que Jesus chorou, não é? E enquanto a gente lê, a gente fica se perguntando: por que será que José chorou? Talvez, meus irmãos, ele tenha chorado ao ver a dureza do coração dos seus irmãos. De novo, eles se aproximam dele com falsidade, com mentira. Eles não precisavam colocar o nome de Jacó na história, bastava eles serem sinceros: olha, nós fizemos mal, nós nos arrependemos, perdoa. Mas não, eles vêm com falsidade novamente. E Jacó amava os seus irmãos. E então ele chora, talvez por causa disso. Talvez ele chore assim, não por ver neles
pecadores irremediáveis, mas ver a fraqueza espiritual daqueles homens, não é? Então o seu coração é tocado por isso. José poderia estar pensando assim: poxa, Deus tem feito tanta coisa boa, Deus tem nos abençoado tanto, que motivo eles têm para continuar nesse tipo de vida? Não era para estarem indiferentes já, depois de tudo que tem acontecido entre nós, de tanta coisa alegre e abençoada que Deus tem feito, e eles continuam do mesmo jeito. Talvez José estivesse pensando assim, continuam com esse espírito de mentira, de medo no seu coração. Na verdade, meus irmãos, a gente não tem como dizer exatamente o porquê, mas certamente José não chorou de raiva dos seus irmãos. José não chorou, para usar a expressão de Jesus mais tarde, com choro e ranger de dentes, né? Aquele choro assim de raiva, de sentimento de vingança. Não, ele não estava tendo nenhum sentimento de destruição com relação aos seus irmãos. Também não é um choro de um homem fraco e sem coragem. Agora, não é a primeira vez que a Bíblia fala que José estava chorando. E aí, então, eu quero ler alguns textos com os irmãos também, mas aí eu prometo não ficar comentando, não. A gente só vai passar pelos textos, tá bom? Vamos começar, meus irmãos, lá no capítulo 42, versículo de número 24. 42, 24. E está escrito assim: e retirando-se deles, chorou, depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. E o texto diz aí, segue dizendo que José exigia também a presença de seu irmão mais novo, Benjamim. É durante o primeiro encontro dele com seus irmãos, né? Ele reconhece os seus irmãos, mas eles não. E então José sai, retira-se da presença deles, vai chorar num lugar separado até se refazer interiormente, aí volta para falar com eles. Outro texto, capítulo 43, versículo 30. Capítulo 43, versículo 30. Quando José se encontra com seu irmão mais novo, Benjamim, eles vão para a terra de Canaã com os alimentos, voltam com Benjamim, e aí capítulo 43 está escrito assim, versículo 30. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo, para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Capítulo 42, versículo 2, vamos para mais um texto, meus irmãos. Quando José se encontra com seu pai, agora é o terceiro encontro, e é Jacó que vai para o Egito também. Capítulo 42, ainda é no capítulo que tem um encontro com Benjamim, né? Quando ele se dá a se conhecer aos seus irmãos. Capítulo 45, versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Capítulo 46 agora, versículo 29, nos conta então quando ele se reencontrou com seu pai. 46, 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. E por último, meus irmãos, capítulo 50, versículo 1, a reação de José quando Jacó faleceu. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Por que eu separei todas essas referências aqui que nos falam a respeito de José chorando? Será que chorar com facilidade muitas vezes não pode ser um defeito? Eu acho que pode. Não é? Porque tem pessoas que qualquer coisa estão chorando, né? Manteiga derretida, né? Existem pessoas que a gente até usa uma expressão, né? Lágrima de crocodilo, quando a gente percebe que o choro é falso, né? Que não é a realidade daquilo que vai no coração de uma pessoa. Existem muitas pessoas que choram por covardia, aprontam, e depois, quando vêm as consequências, não querem sofrer as consequências, choram também. Então existe assim um choro que é errado, que não faz bem, é uma tristeza segundo o mundo, como diria o apóstolo Paulo, mas existe também o choro genuíno, o choro verdadeiro, o choro de uma pessoa sensível de coração. Outro dia eu falei para vocês aqui que uma das coisas que eu dou graças a Deus é que eu estou numa igreja de gente chorona, né? E dou graças mesmo, meus irmãos, porque
Não é possível você estar na presença de Deus e o seu coração não ser tocado por causa disso, não é? Se estamos na presença do Senhor, se estamos cantando para Ele, é claro que vamos nos emocionar. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que vejam, desde a juventude, José só está levando, deixa eu usar essa expressão, paulada da vida, não é? E você se lembra do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24 a respeito dos últimos tempos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. José estava cercado de iniquidade. Nesse momento que ele está conversando com os irmãos estão ali com iniquidade. A vida inteira ele sofreu pancada, não é? José não poderia falar assim a essa altura de sua vida: olha, a vida inteira eu só levei paulada, por isso o meu coração foi ficando casca grossa, duro. Meus irmãos, as pancadas da vida não endureceram o coração de José. Ele continuou sendo aquele homem sensível, sofredor, que amava ao seu semelhante. Então a reação aqui não é de um homem amargurado, de um homem então que arruma justificativas para ser uma pessoa de coração fechado. Ao contrário, José não se entregou ao pecado, não se entregou à carne, ao velho homem, não se endureceu com o passar dos anos, continuou a ser o mesmo que ele era desde o começo. E é por isso que não somente ele chora, mas que ele diz assim para os irmãos dele: não tenham medo, não estou no lugar de Deus. E José fala ao coração deles e diz: vou cuidar de vocês. Irmãos, vamos concluir a nossa mensagem fazendo algumas aplicações para nós. Qual foi o resultado de José sempre enxergar a vida do ponto de vista de Deus? Qual foi o resultado dele ter uma mente e um coração superiores? Qual foi o resultado dele ser um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, nesse momento aqui, capacidade de perdoar. Muitas vezes eu ouço alguém dizer mais ou menos assim: eu não consigo perdoar. Se José olhasse a vida do ponto de vista dele, ele também não conseguiria. Porque nós, de coração, nosso coração é enganoso, nosso coração é corrupto, nosso coração se inclina para o mal. E Deus diz lá em Isaías capítulo 55, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então José era uma pessoa que sabia não olhar as coisas simplesmente do ponto de vista humano, mas ele sabia entender que Deus está no controle de tudo. E então quando os irmãos se achegam a ele, mais uma vez mentindo e morrendo de medo, e pedem perdão, José perdoa. Capacidade de perdoar os que não somente desejaram, mas que fizeram o mal para ele. Querido, eu queria que você, antes de participar da Santa Ceia hoje, se perguntasse para si mesmo: existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguém que eu preciso limpar a ficha no meu coração? Existe alguma circunstância da minha vida que eu não estou entendendo, ou melhor, que eu não estou vendo do ponto de vista de Deus? Porque mesmo que nós não entendamos tudo, como é que essa igreja gosta tanto de dizer, e está na Bíblia, Deus está no controle. Então, se é assim, eu não preciso ter queixa nenhuma contra ninguém, porque Deus está no controle de tudo. Segundo, capacidade de consolar. Versículo 21, a última parte. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José fala com o coração desses homens, procura tirar essa tristeza, procura alegrá-los, tirar o medo, procura dar paz para essas pessoas.
e faz aquilo que mais tarde Deus disse, lá em Isaías capítulo 40, que o próprio Deus faz com o seu povo, quando Deus diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, falai ao coração de Jerusalém, proclamai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que já foi perdoado o seu pecado. É isso que Deus faz conosco, e era isso que José estava fazendo com seus irmãos, dizendo: vocês estão perdoados, e consola esses homens. José era semelhante ao Pai Celestial. Terceira coisa, José, por ter uma mente e um coração superiores, é capaz até de sustentar esses homens, capaz de ajudar a eles e aos seus filhos. Por causa da perspectiva que José tinha, a sua atitude também era diferente. Era uma atitude abençoadora. José era um homem generoso. Alguns anos antes, quando Deus pela primeira vez se manifestou aos patriarcas, foi com o avô de José, foi com Abraão. E Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar, a você e a tua descendência. E eu vou abençoar não somente você e a sua família, mas vocês serão uma bênção para todas as nações da terra. Mais tarde o apóstolo Paulo disse que esta palavra de Deus, essa promessa de Deus, ela se cumpriu em toda a plenitude na pessoa de Jesus, o grande descendente de Abraão que veio trazer salvação para todos os povos. Mas, meus irmãos, à medida em que a gente lê a história do povo de Israel nas Escrituras, a gente percebe que essa palavra do Senhor ia se cumprindo de geração em geração. Porque José é um grande exemplo disto. José, neto, ou melhor, bisneto de Abraão, ele foi uma bênção não só para sua casa, para sua família, mas para o Egito todo e para muitas outras nações vizinhas, porque José era um homem segundo o coração de Deus. Amados irmãos, vamos então encerrar a nossa meditação de hoje. Por que José tinha todo esse poder espiritual? Vida na presença do Senhor. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, falando a respeito das provações que a gente passa nesse mundo, ele diz assim: Deus tem um propósito em tudo. Então, alegrem-se quando vocês estiverem passando por provações. Mas, se alguém precisa sabedoria, isto é, se alguém não está conseguindo ver que Deus tem um propósito, peça sabedoria a Deus. Peça com fé, e Deus vai dar a sabedoria que você precisa, para que você possa, podendo entender do ponto de vista de Deus, seja uma pessoa que é aprovada na hora da aprovação. José foi um homem assim? Foi. Então aprendamos com ele.